Olá a todos. Venho cumprimentar o grupo de indicação sobre o movimento do contestado. Vai realizar então o seu 6º simpósio nacional, o lugar do contestado na história do Brasil. E hoje eu venho fazer uma das apresentações desse simpósio. Eu me chamo Priscila Kátia Moreira, sou mestre em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui de Chapecó, Santa Catarina, e venho junto ao orientador, Delmir Valentini, venho apresentar um braço de que foi a nossa dissertação, que foi essa experiência que a gente teve com os balseiros da região oeste de Santa Catarina, analisando então a formação desses personagens, esses sujeitos, agentes históricos e principalmente as representações que foram tecidas sobre ele ao longo do período de quase 100 anos que a gente teve de história dos balseiros. Venho então apresentar para vocês algumas imagens, trechos de entrevistas, jornais, para a gente fomentar então os assuntos. E o título que a gente deu então para essa apresentação foi assim: No leito do rio, balseiros e o transporte de madeira na região oeste de Santa Catarina. Claro que a gente não vai apresentar toda a dissertação, vou apresentar então um braço dela, né? A gente fala sobre os elementos que ajudaram a formar esse sujeito histórico, esse agente, né, da nossa região oeste Santa Catarina, que movimentou toda uma região, tanto na parte social, tanto na parte econômica, né? Então, venho apresentar um pouco sobre a história deles, né, e de como foi esses elementos para a formação desses personagens, né, desses agentes históricos. Nas décadas de 1920 a 1960, aqui na região oeste de Santa Catarina, nós tivemos muito a questão da exploração madeireira na região. E isso resultou num processo, numa dinâmica diferente e movimentou toda uma questão social e econômica da região, com esse novo, né, com essa nova dinâmica de material, de matéria-prima. Então, e o envolvimento dos balseiros no transporte dessa madeira, dessa matéria-prima, da retirada dela, tanto da retirada quanto do transporte, foi um dos fatores que propiciaram, então, o comércio da região com o comércio ao longo do Rio Uruguai até as proximidades dos portos aí da fronteira com a Argentina e Brasil. Praticamente São Borja, né, seria uma das principais regiões que esses balseiros vão utilizar o transporte da madeira. Por que a gente estudou sobre isso, né? A gente fez várias perguntas e porque a gente percebe que a historiografia da região ela tem recebido várias contribuições importantes acerca de temas regionais. E compreender, então, o balseiro nas diferentes dimensões da sua formação, tanto as que são tecidas por ele mesmo, tanto as que são tecidas por outrem, ou por familiares, ou por jornais, arquivos, acervos, mídias, né? Então, observar esse sujeito não é somente como peça principal, mas sim observando ele como um elemento de todo esse processo socioeconômico da região. E, principalmente, analisando o sujeito balseiro nos seus diferentes elementos formativos. O que auxiliou o balseiro a se tornar balseiro? Né? Então, essa é uma das justificativas que a gente encontrou, mas também sim é um dos objetivos que a gente tem para analisar. E o período histórico que se aproxima dos 100 anos, praticamente do início das descidas da balsa, lá por 1920, também é uma data comemorativa, uma data importante que a gente precisa relembrar, né? Não só dos sujeitos, mas de toda a movimentação da região. E na dissertação, eu não trabalhei somente esses elementos, eu também, junto com o professor Delmir, a gente analisou as relações sociais que foram tecidas com essa nova dinâmica de transporte e também as representações que foram feitas com os balseiros, tanto advindas pelos familiares, quanto por todos esses outros arquivos, né? E o que a historiografia tem para dizer, autores, né, que foram falando sobre o sujeito balseiro. Mas para esse trabalho tem o intuito então de problematizar a extração de madeira, o transporte de madeira, com enfoque então nesses agentes, né, esses agentes históricos que envolveram a atividade balseira, mas analisando então não só as suas funções
como desde a retirada da madeira até a construção da base, não analisando ele somente como uma peça-chave, e sim compreender os elementos de formação, que são o rio, a balsa, a madeira, as adversidades, todos os elementos que auxiliaram o balseiro a se tornar balseiro. As fontes que a gente analisou, a gente utilizou praticamente fontes orais, fontes envolvendo a memória. Então, 18 entrevistas aí foram utilizadas, transcritas e analisadas, fontes iconográficas, principalmente advindos dos acervos da região e de memórias, né, particulares de cada sujeito histórico envolvido, e fontes escritas, envolvendo praticamente 12 coleções de jornais da região Oeste Santa Catarina. Pega aí também outros jornais que falaram sobre o Rio Uruguai, sobre os balseiros, tanto da região de Florianópolis, né, da grande região de Santa Catarina, tanto também do Rio Grande do Sul. Então, a gente analisa então o que foi tecido de representações. E além dessas fontes, então, tem fontes oficiais, relatórios de madeira, arquivos, né, legislação e tudo mais. Para começar a gente pensar sobre o sujeito balseiro, primeiro a gente analisou, afinal, quem que é, né? Quem que se tornou, como que ele foi se formando um sujeito balseiro. Porque muitas vezes a gente acha que aqui na região sul, ela praticamente foi colonizada, foi formada por colonizadores. Apesar de que a gente já tinha ocupação indígena, cabocla e negra, a gente vai encontrar esses personagens principalmente advindos da colonização, a segunda ou terceira leva de colonização, segundo os autores, né? São filhos de imigrantes, ou normalmente migrantes e imigrantes, advindos principalmente da região do oeste de Santa Catarina e também advindos da região do Rio Grande do Sul, que foram se instalando então nessa região e também povoando, ocupando, né, com aquele discurso do vazio demográfico, da questão do branqueamento da população, todo aquele discurso que vinha através das companhias de colonizadoras que venham se instalando do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Então, esse seria então o nosso sujeito histórico que vai praticamente entrar no negócio da atividade balseira. A gente se questionou bastante sobre isso, porque quem são esses balseiros e por que ficaram? Essa é uma das grandes motivações que a gente também pensou nessa dissertação. E os elementos que ajudaram então ele ficar, se tornar balseiro, a gente cita então a madeira, o rio, a balsa, e a gente vai explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Por exemplo, a madeira, como diz Nodari, né, em sua obra. No primeiro momento, as florestas, os estoques madeireiros, né, os estoques florestais, eram vistas com uma grande dificuldade para superar. Então, eles estavam aí, mas precisavam morar, precisavam ocupar, né, aquele dito vazio demográfico. Então, no primeiro momento, ela foi vista como um empecilho. Mas depois, né, o pessoal foi pensando numa situação diferente, foi utilizando, então, já que tinha que se derrubar a madeira para poder morar, para poder construir casas, né, constituir as lavouras, aí por que não utilizar, então, a madeira como uma fonte econômica, né? Então, aí já se pensou no meio ambiental para o meio econômico. Grande parte, então, desse aparato ambiental geraria, então, a economia. Alguns recortes jornalísticos aqui a gente traz também para tecer, então, essa uma dos pontos dos braços da tese, né, é que realmente a madeira foi mitificada para poder, então, prosperar, então, esse novo aparato e dinâmica econômica da região. Fontes jornalísticas indicam até que ela era uma propaganda, não só para trazer os imigrantes para a região, mas também para ficar, né, aqui na região oeste de Santa Catarina. Essa combinação, então, da matéria-prima, das instalações das serrarias e toda essa existência do mercado consumidor que fazia na região, aí se perguntou, como que vamos transportar essa madeira afinal, né? Como vai realmente fazer o comércio acontecer? Se a gente tem a matéria-prima, se tem as serrarias, se tem o mercado como servidor, que a gente sabe. Então, utilizou-se o rio como via de transporte.
Então, o rio seria uma das estruturas da infraestrutura viária da região, já que não se tinha tantas estradas, né, ou até mesmo inexistentes para até a região dos mercados consumidores. E por isso, então, que a gente diz que a madeira foi utilizada, então, como um processo formativo e o rio também logo vai ser uma dessas estruturas viárias. O que a gente analisa também, além disso, do rio, é os elementos que ajudaram nessa formação, que foram as cheias, o ponto de balsa, o nível de navegabilidade que o rio precisava ter para essas balsas, essas grandes madeiras formadas em forma de balsas descer. E tanto também nas entrevistas e nos jornais, a gente observa que os balseiros, eles denominavam certos pontos do rio e para auxiliar, como se fosse um obstáculo físico ou um obstáculo natural, que fosse possível se orientar no rio. Então, todo esse conhecimento do rio, não só como uma estrutura viária, mas sim o conhecimento por trás desse rio, é um dos elementos formativos do sujeito balseiro. Ali a gente trouxe também uma das entrevistas que a gente trouxe. Olha o que Zeferino fala, então, sobre o que ele acha dessa questão. Chegar na linha Itapiranga com o dia clareando para pegar o salto de dia, senão à noite ninguém se jogava. Em São Carlos, Comprida, nós já passávamos de noite, saía às 10 horas da manhã, escurecia e clareando o dia, o salto, que lá era o perigo. Então o rio não só demonstrava, não era só ter um conhecimento do rio, o rio também apresentava perigos, né? As adversidades que também, logo vamos conversar sobre isso, que também passa a ser uma da formação desse sujeito histórico. Então, o rio também é um desses elementos, mas a balsa em si, a formação da balsa, tanto o conhecimento, as técnicas de amarração, de unir a madeira em forma de pelotões, né? Tanto também a fabricação dos próprios instrumentos para poder formar essa balsa, para ter maior maleabilidade e muito maior condições de condução da balsa. Esse também é um elemento formativo, porque eles também trabalharam em cima desse conhecimento para poder formar a balsa, né? O trabalho da balsa também envolvia vários sujeitos, tanto indiretamente, né, também familiares e outras serrarias, né, o próprio estoque madeireiro que vai ser retirado, tanto diretamente, né? E cada autor denomina, então, as funções da balsa, mas os próprios balseiros praticamente se consideram entre peões e práticos. Então, o peão, na verdade, seria aquele que vai conduzir a balsa, remando, né, tentando driblar as adversidades, e o prático seria, então, o condutor da balsa, aquele que vai direcionar o que os peões precisam fazer. Mais autores falam aí de torradeiros, arrastadores, amarradores, serradores, puxadores, remadores e todos os outros nomes, né, que a gente vai criar em cima, então, desse sujeito histórico. E, por fim, então, além da madeira, do rio, da balsa, as adversidades também formaram esse sujeito histórico. Então, os trechos dificultosos, o conhecimento das ondas, dos ressojos, das corredeiras, dos próprios saltos, que um deles que a gente vai comentar agora em seguida, para finalizar a apresentação, o salto Yucumã, a velocidade da balsa, a própria neblina, a navegabilidade no período noturno. Então, tudo isso é uma habilidade que os balseiros precisavam saber para poder, então, conduzir a balsa da melhor forma possível. Então, por isso que a gente chama que esse é um dos elementos formativos, então, desse sujeito. Mais uma frase, então, aí do autor Zeferino, né, que a gente trouxe, e para mostrar principalmente a fotografia do salto Yucumã. A gente retoma, então, a fala dele para mostrar que é um dos elementos, né, os perigos, as corredeiras e tanto o salto, né, que era um dos que precisava ter uma boa enchente, uma boa cheia, né, ou enchente, como eles mesmos falam, né, os próprios balseiros falam, precisava-se de uma boa cheia para poder, então, ultrapassar esse obstáculo físico geográfico, né. Por fim, então, a gente analisa as considerações finais, porque a madeira, o rio, a cheia, a balsa, as adversidades, elas foram, então, um dos elementos que ajudaram a formar esse sujeito balseiro.
Aí seria isso, né? A gente analisa então esse período dos balseiros como um período muito importante para a história da região, principalmente no quesito socioeconômico, mas analisa então esse sujeito balseiro, né? Esse sujeito que praticamente movimentou então a região e fez então toda essa dinâmica acontecer. A gente analisa então tanto os elementos formativos e também na dissertação, né, as outras apresentações que a gente pode fazer, sim, a gente envolve então relações sociais e as representações tecidas sobre ele. Seria isso então, obrigado pela presença, obrigado pelo atendimento, pela participação e agradeço então, fico então à disposição.